Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas novidades do mais querido do Brasil, também trazer a vocês uma entrevista que fizemos no canal Paparazzo Rubro-Negro, né, junto com os amigos Paparazzo, Raíssa Simplício, enfim, um pessoal bacana, Dr. Pedro, nosso amigo lá do Connect Fla, e uma entrevista com o nosso presidente Rodolfo Landim, falando sobre algumas situações, e eu fiz duas perguntas a eles, perguntas interessantes e pertinentes sobre a renovação do Jorge Jesus e também sobre a questão, né, de quanto tempo o Flamengo conseguirá manter os salários em dia, né, em relação ao percentual de 100%. Né? Em dia sempre vai estar, né? Uma renegociação no caso de valores de uma redução salarial durante meses que caso possam vir ser longos, né, no caso. Enfim, então a gente vai falar sobre isso, vamos mostrar aqui as perguntas que fizemos, também tem alguns assuntozinhos para comentarmos, né, algumas curiosidades, uma outra que é sobre a questão da Conmebol. Então você que está vindo a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que possamos chegar à marca de 150 mil inscritos. Logo que chegarmos, sortearemos 2 mantos sagrados. Lembrar vocês também das nossas redes sociais, no Instagram, canal.do.decosrn, também no Facebook, Deco SRN, no Twitter, Deco_SRN, e não esqueçam do nosso clube de membros lá no YouTube. Seja membro, tá? Amigos do Deco, quando a gente voltar, vai voltar com algumas situações bacanas para que você que acabe se tornando um membro do canal Deco SRN, tá? Gente, vamos começar aí falando sobre a questão, né, da Libertadores, né? O presidente da Libertadores, o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, deu uma entrevista já pensando na possibilidade, né, de não se estender muito, né, a questão do coronavírus. Sabemos que para normalizar isso demorará alguns meses, mas uma saída que eles estão vendo para a situação seria, acredito que em maio. Até o momento o presidente Rodolfo Landim disse que a previsão deles é que volte no início, metade de maio, né, com a Libertadores. Seria a questão de jogar com portões fechados, tá? E aí, com o tempo, isso aí a gente já falou algumas vezes, com o tempo, né, abriria com uma capacidade reduzida e depois com uma capacidade total, ok? Para tentar ver se consegue manter o calendário da Libertadores, também da Sul-Americana. A grande questão nesse ponto, né, de voltar, seria o fechamento de fronteiras, né, entre os países sul-americanos. Tem países que estão com um problema maior do coronavírus, tem outros com problemas menores, tudo vai depender disso também, tá? Por exemplo, o Equador, o qual o Flamengo tem 2 jogos para fazer lá, é um dos países que está com o maior problema, né, do coronavírus. Então, ele está ventilando essa possibilidade de colocar jogos com portões fechados, porém, há essa questão de todos os países, né, voltarem com seus campeonatos locais para depois sim pensar na Taça Libertadores da América. Então é uma possibilidade que pode ocorrer, tá? Uma outra informação que a gente recebeu, que o Flamengo não está parado em relação à saída de jogadores, né? O Flamengo tentando sim negociar jogadores como Pires da Mota e Berrio para aliviar um pouquinho a folha salarial, e também jovens jogadores, né, como Matheus Dantas, PP, enfim, Lucas Silva, para dar rodagem a esses jogadores, além de sim, né, aliviar um pouquinho essa folha, tá? O Flamengo não está parado nesse sentido em relação a contratações. A única via que o Flamengo está, né, negociando nesse sentido, não seria uma contratação e sim uma renovação, do nosso Mister Jorge Jesus, tá bom? E uma forma de curiosidade, né, o jogador Montijo, né, ex-jogador do Botafogo, do Santos, do Cruzeiro, né, para o canal Desimpedidos, falou, né, que tinha vontade de ter jogado no Flamengo. Eu particularmente teria gostado muito de ter visto o Montijo jogando no Flamengo naquela época que ele arrebentou, né, e na Universidade do Chile, né, com o Sampaoli, cara, aquele timaço com Vargas, enfim, Aranguiz, cara, um timaço
que até era base, acho que da seleção chilena, né? Tirando o Montijo, que não é chileno, é argentino, mas aquela base ali da Universidade do Chile era basicamente da seleção chilena, que conquistou Copa América, enfim. Então ele disse da sua vontade, né, de ter jogado no Flamengo. Era um craque, eu tinha esse sonho de ter o visto jogando pelo mais amado do mundo. Tá bom, nação? Então vamos acompanhar agora as nossas perguntas e as respostas, né, sobre a questão da renovação de contrato do Mister. É uma boa notícia para a nação rubro-negra. Assistam lá o que ele explica sobre isso, e também sobre a questão, né, de manter os 100%, até quando o Flamengo consegue manter os 100% do salário dos jogadores, se vai haver ou não uma renegociação, se mantiver por um período mais longo essa questão dessa pandemia. Falou? Então não assista agora e não esqueça de seguir todas as nossas redes sociais. Saudações rubro-negras. Presidente, em relação à questão da renovação de contrato do Mister, com ele indo para Portugal, as conversas paralisaram e só serão retomadas quando ele voltar ao Rio de Janeiro, ou o senhor está tentando agilizar para que a gente possa ter uma ótima notícia, que seria essa renovação do contrato do Mister antes de acabar essa pandemia? Então, as conversas paralisaram, sim. Ele foi para lá, mas eu diria que as conversas já estavam bem adiantadas, tá? E como o contrato dele, na verdade, vence em junho, gente, calma, tem muito tempo ainda. Prometo a vocês que tão logo ele volte, a gente volta a conversar e espero que muito em breve a gente tenha uma boa notícia, eu acho que das duas partes, da nossa parte e dele para a torcida do Flamengo. Boa noite, presidente. Tudo bem? Beleza, Deco? Graças a Deus. Presidente, o pessoal está preocupado aqui, o senhor falou no melhor cenário, mas a gente tem que pensar também no pior cenário, né? Então, muita gente, o Flamengo vai voltar a ficar no vermelho como ficar? Eu falei, galera, não vai ficar. Espero ter uma oportunidade de fazer essa pergunta para o presidente, dele explicar um pouquinho para vocês como que a gente vai gerir caso essa pandemia acabe se estendendo um pouco. Então, o pessoal está preocupado se os jogadores, já devido a, quem sabe, ficar mais de 2, 3 meses aí sem o futebol, como é que eles fariam? Se eles já acenaram com alguma redução salarial, se o Flamengo trabalha, pelo que eu soube, com 3 meses, né, para que isso acabe e pagando 100% aos jogadores. O senhor pode falar alguma coisa em relação a isso? Sobre essa parte financeira? Vamos lá. A relação direta com os jogadores, o que a gente já fez até agora, claramente, foi, vamos dizer assim, em relação ao mês de março, e colocamos eles, o mês de março normal, e colocamos eles em férias, 20 dias de férias a partir de abril. Deco, assim, tem que existir, vamos dizer assim, bom senso em tudo, né? O que a gente tem visto é que os clubes têm, vamos dizer assim, conversado com os seus jogadores no sentido, vamos dizer assim, de equacionar como fica a situação durante esse período de paralisação. As informações que nos chegam é que as soluções têm sido diferenciadas. Então, vamos dizer assim, alguns clubes têm conversado com os jogadores, eles já têm cortado, vamos dizer assim, unilateralmente, pelo que a gente viu, parte do salário, utilizando, vamos dizer assim, algo que está previsto numa lei, que fala, uma lei antiga, que fala que quando você tem uma paralisação, que você poderia cortar 25% do salário das pessoas, desde que você reduza a carga horária, quando na verdade os jogadores não estão jogando, essa carga horária foi reduzida a zero. Então tem clubes que interpretam dessa maneira e estão fazendo dessa maneira. Há clubes que já começaram a propor aí para pagar, vamos dizer assim, com um redutor. Há outros que a gente tem ouvido falar que procuram manter, vamos dizer assim, salário, e na parte mais de imagem estão conversando com seus jogadores para verificar como eles vão fazer isso, como eles vão pagar. Ou seja, como eu falei, as coisas ainda estão meio obscuras. É certo que num momento como esse, quer dizer, o clube tem que
tentar proteger de alguma forma o seu caixa. E, obviamente, a depender do tempo que esse troço for demorar, a gente vai ter que entrar em conversação com os nossos jogadores, mas eu, sinceramente, eu não estou, vamos dizer assim, antecipando nenhum problema em relação a isso. Os jogadores do Flamengo sabem o quão séria é a administração do clube, eles sabem quão comprometida ela é, vamos dizer assim, em honrar seus compromissos. A gente já tem recebido, vamos dizer assim, algumas sinalizações de alguns jogadores preocupados, e principalmente jogadores que têm muita experiência, sabem o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, eles estão acompanhando. As decisões são as mais distintas possíveis. A gente vê alguns clubes da Europa, quer dizer, suspendendo 70% do pagamento, outros clubes da Europa na verdade, deixando de pagar 2 meses, e com clubes grandes, né, e se comprometendo a pagar isso em suaves prestações depois, quando o fluxo de caixa voltar para o clube. Ou seja, tudo nesse momento, Deco, tá tão obscuro, tá tão difícil, né, que a gente sair antecipando alguma coisa nesse momento seria, vamos dizer assim, uma afobação muito grande. Então, o que eu diria é, de alguma forma, a gente tem que buscar, vamos dizer assim, identificar claramente, quer dizer, as fontes de receita que a gente tem. Isso a gente já fez um levantamento relativamente detalhado. O problema é a garantia de que esses recursos, de fato, vão entrar. E em cima disso, a gente sentar e equacionar com os jogadores, que, na verdade, folha de pagamento do clube, e envolvendo principalmente, vamos dizer assim, jogadores, a comissão técnica, mas também, boa parte, os empregados do clube, é o grande peso em termos de despesa que o Flamengo tem. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte, isso vai ser uma administração dia a dia. A gente vai ter que ficar dia a dia avaliando quando está previsto, vamos dizer assim, a volta. E é óbvio que se esse troço se estender por muito tempo, algum tipo de conversa a gente vai ter que ter, até para proteger um pouco a saúde financeira do clube. Presidente, antes